O próprio deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que é muito próximo do presidente Lula, um forte aliado do governo federal, diz que o partido dele ainda tem algumas ressalvas em relação à nova regra. Segundo Guilherme Boulos, existe o receio de que o texto crie amarras para o crescimento econômico e também para os investimentos públicos. Boulos disse que não só ele e o PSOL, mas também vários deputados do próprio Partido dos Trabalhadores, do próprio PT, ainda têm algumas dúvidas sobre o arcabouço e que as críticas impostas são feitas para melhorar os problemas. Além disso, Boulos ressaltou que as críticas que ele e os aliados fazem não são incompatíveis com a composição da base do governo. Paula. E não só ele, né, Felipe? Não só ele, exatamente. A gente viu, inclusive, na semana passada, a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou que ia chamar o ministro Fernando Haddad para debater algumas questões, que acha que não deve existir um teto para o financiamento público, não deve ter um teto ali para os gastos públicos, investimentos públicos, como eles gostam de dizer. Enfim, existe toda essa situação ainda que mesmo internamente, a gente até brinca o fogo amigo, internamente ainda existem muitas dúvidas. E a questão não é nem se o arcabouço é bom ou ruim, mas principalmente o que a gente consegue perceber, principalmente com essa fala do Guilherme Boulos, é que o arcabouço, para os atores do mercado, tem uma percepção de que com menos gasto teria mais tranquilidade para as contas públicas, conseguiria responsabilidade fiscal, atingir o superávit primário, enfim. Exato. Mas para o lado do PSOL, do Partido dos Trabalhadores e dos aliados do governo, essa restrição ao gasto, isso não condiz com o perfil do governo, de um perfil mais gastador, principalmente sob o olhar do social, que é o que eles gostam de sempre pontuar, Paula. Exatamente, há uma grande divisão, né, Felipe? Exatamente em relação aos aliados, mesmo os aliados ali do próprio governo, existe essa divisão, né, exatamente de opiniões, principalmente em relação a uma política fiscal mais expansionista, vamos dizer assim, sem essa trava ali do gasto relacionado em 70% da inflação, acima da inflação ali do ano anterior, né, que tem ali uma trava. Gleisi Hoffmann já sinalizou sobre isso na semana passada. É um ponto muito delicado, porque isso já, né, Felipe, já trazia uma sinalização ruim perante uma política expansionista para o governo. O Haddad tem sido muito mais técnico, tem apresentado no primeiro momento o arcabouço, apesar de ter muitas respostas ali faltando, que muito provavelmente venha neste texto ainda assim foi recebido justamente bem por conta, pelos agentes do mercado, por conta de ter essa trava. Agora, voltar a debater tudo isso num momento agora, tentar renegociar no momento em que o texto está pronto para ir para o Congresso, né, o próprio Lira dizendo aí 2, 3 semanas podendo ser já votado na Câmara para sim depois ir para o Senado, há aí um entrave. Se isso realmente acontecer, se for barrado, se esta ala mais radical aliada aí do governo conseguir barrar aí para fazer algum tipo de alteração ou tentar convencer o próprio presidente, o próprio ministro, pode ser que o arcabouço não vá, então, nesta semana ainda para o Congresso, atrasando toda uma perspectiva aí, inclusive, dessa âncora fiscal, âncora não, né, mudando aí o nome, né, exatamente, desse arcabouço fiscal, trazendo essa sinalização de responsabilidade para o mercado, não só Brasil, mas para o exterior também, né? Sim. E, Paula, e uma coisa que me chamou a atenção também nessa entrevista do Arthur Lira é que ele falou da ordem das coisas que vão tramitar no Congresso, pelo menos na Câmara. Primeiro, o arcabouço fiscal, entre 2 e 3 semanas, como você bem ressaltou. Posteriormente, a discussão sobre a reforma tributária. Ele sinalizou uma terceira questão, que ele falou o seguinte, as propostas que devem ser discutidas para que o arcabouço pare em pé. Ou seja, existem ainda algumas definições que precisam ser tomadas pelo Congresso Nacional, particularmente sob a batuta do presidente Arthur Lira, de algumas propostas que precisam ainda ser arregimentadas para que o arcabouço pare em pé. Ou seja, algumas mudanças em legislação, algumas propostas de mudanças à legislação para que o arcabouço consiga atingir o seu objetivo. Então, quais seriam essas propostas? Quais seriam essas medidas a serem discutidas pelo Congresso? Porque na reforma tributária já tem muita coisa ali que pode ser discutida para melhorar a arrecadação ou aumentar a arrecadação
arrecadação, de acordo com algumas pessoas, até mesmo o Haddad fala que não vai ter aumento na carga tributária, mas o que deveria ser discutido pelo Congresso para que esse arcabouço pare em pé? Essa é uma questão importante que eu acho que os investidores, eu acho que todo mundo tem que começar a prestar atenção. Não é só apresentar o plano do arcabouço, discutir aquele plano circunscrito entre ele mesmo, ou seja, o que vem depois, né? O que o Congresso precisa discutir depois para que o arcabouço seja efetivamente implantado. Exatamente, Felipe. Bom...